igreja mais uma vez para esse amém? Amém. Glórias a Vamos Deus. ver nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23. Quem crê que Jesus está em nosso meio, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Capítulo 23, eu vou ler o verso 44 até o verso 48. Diz assim a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma necessidade fundamental, total e absoluta para a nossa vida. E qual é essa necessidade? Compreender a obra que foi feita de forma admirável, de forma venerável, pela pessoa soberana de Jesus Cristo. Quando eu falo de forma venerável, estou falando que nós temos que ter uma vida de adoração permanente à pessoa de Jesus Cristo. Uma vida em que nós devemos respeitar a pessoa de Jesus Cristo, mas em todos os tempos. Isso é algo que, em determinados momentos, foge do nosso conceito temporal. Porque alguém vai perguntar em si, bom, mas por que eu tenho que adorar Ele 24 horas? Por que eu tenho que, na verdade, venerar essa pessoa? Por que eu tenho que glorificar essa pessoa? Nós precisamos entender, irmãos, que é uma dada dos altos céus, uma ordem divina, silenciosa para todos nós. Todos nós temos que nos render a Deus, e render a Deus, e render a Deus, todos os dias, em todo o tempo. Mas alguém vai perguntar assim, mas por que razão eu tenho o presbítero Douglas que me render a Deus? E diante da infinita misericórdia de Deus, eu gostaria de trazer para os irmãos a necessidade de compreender o porquê nós fazemos uma Santa Ceia, o porquê nós fazemos uma homenagem contínua a essa pessoa chamada Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós olhamos e vemos o início, e algumas coisas não fazem muito sentido se elas tivessem continuado. Mas Deus, na sua excelsa sabedoria, no seu poder, na sua perpetuidade, lá atrás, nós sabemos que os homens faziam holocaustos, ou seja, queimavam os animais vivos, e naquele fogo os animais derramavam o seu sangue. E a interpretação simbólica é: bom, derramou o sangue, derramou a vida, então os pecados vão ser perdoados. O que isso não entende é que vão ser encerrados. Então os homens, na sua boa parte, faziam uso de bombas, faziam uso de cabritos, de vacas, de boi, de bode, cada um na sua proporção trazia o seu sacrifício, e ali era derramado o sangue daquele animal. Passado mais um tempo, nós hoje somamos mais de 8 bilhões de pessoas. E se na proporção total, que na verdade também não seria, talvez assim colocado, seriam 8 bilhões de animais que seriam queimados. Meu Deus. E queriam, na verdade, um sacrifício para encerrar os pecados dos homens, o perdão simultâneo. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer aos amados irmãos que nós temos um Deus perfeito. Aleluia. Nós temos um Deus que Ele é um Deus que reina acima de todos os nossos pensamentos. Então, a Bíblia nos mostra que o próprio Deus, ao longo do tempo, Ele então pensa uma forma de encerrar a vida de pecado e também trazer ao homem a necessidade de um resgate eficaz. Aleluia. Nós olhamos entre si, todos nós devemos olhar
e ver o porquê que nós estamos hoje numa celebração de Santa Ceia e por que, irmã Marcela, é importante nós entendermos de Deus na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Por que isso é importante? Quando nós olhamos a pessoa de Deus, nós devemos entender que nós nos rendemos à pessoa do grande Deus Jeová, a pessoa do grande Deus Yahvé. Nos rendemos à pessoa de Cristo e nos rendemos também, irmão Albino, à pessoa do onipotente Espírito Santo. Aleluia. E quando nós vamos recebendo uma digestão espiritual, ao longo do tempo você vai começar a entender por que é tão importante e fundamental você considerar a necessidade da pessoa de Cristo. A morte de Cristo, ela estabelece um decreto universal. Ou seja, Cristo é uma pessoa que estabeleceu uma ordem com os pensamentos de Deus, tanto nos céus como na terra. Então ele é um decreto pensado, elaborado por um Deus, que vem a ser o grande Deus Yahvé, o seu Pai, e esse decreto agora, ele vai, de uma forma substitutiva, total e absoluta, anular todo e qualquer movimento de sacrifício aonde eram feitos os holocaustos. Glórias a Deus. E ao longo do tempo, Deus então foi nos trazendo os seus pensamentos acerca de um amor incondicional pelo homem. Por que incondicional? Nós olhamos para uma natureza caída, em que não há, na verdade, nenhuma ferramenta humana que pudesse colocar no seu devido lugar homens e mulheres. Então não há uma ferramenta de um conceito desenvolvido por homens e mulheres, até mesmo os mais nobres, eles não têm como resolver esse problema. E nós precisamos ver então que Deus pensa uma maneira de resgatar, irmã Flávia, os caídos. E não apenas resgatar, ele pensa uma forma de salvar. E aí ele não para, ele não quer salvar tão somente, ele quer eternizar as pessoas que começam a entender da realidade divina, insubstituível de Deus. E quando nós olhamos para Deus e olhamos para a obra de Cristo, nós precisamos saber que tudo que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo é algo que é insubstituível, ou seja, não cabe substituição de ninguém, até porque é um sacrifício de um Deus para outro Deus. E aí você vai começar a descer na sua mente, no seu coração, por que eu tenho que venerar, irmã Kelly? Eu tenho que adorar, engrandecer essa pessoa. Irmãos, são milênios em que os homens viveram na lei, outros viveram de uma forma completamente desejosa, porém faltosa. Então o que vai nós entendemos por que Jesus é tão importante, irmã Rosângela? Porque quando você vê a morte sacrificial, é um marco na história de toda a humanidade. Bom, a morte sacrificial de Jesus, ela simboliza uma reconciliação perpétua com a pessoa de Deus. Ou seja, Jesus morreu, agora nós temos, irmã Inês, uma reconciliação perpétua. No passado, eles acostumaram a trazer pombinhas e pedir perdão. Depois traziam um cabrito e pediam perdão. Só que tem que eles nunca tomavam posição. Quando então Deus pensa o freio, que é pautado no resgate, pautado na salvação e na regeneração. Então a obra vai subir muito, de uma forma muito elevada. E agora nós não temos mais holocaustos de animais, nós temos agora o ponto central de todo o universo, o Filho de Deus. Glórias a Deus. E aí é que começa a necessidade de nós entendermos a palavra de Deus por um momento em que às vezes nós não entendemos. Olha, Deus está dizendo, já era quase a hora sexta. Já era quase a hora sexta.
O texto está dizendo, já era quase meio-dia, já eram quase 12 horas, e, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Ou seja, o assunto começou a ter problemas em que todos viram meio-dia, e até 3 horas da tarde, a Bíblia diz que o mundo ficou como noite, e o que nunca aconteceu. Imagina você, começa a escurecer 12 horas, e daqui a pouco, 3 horas da tarde, nós estamos na noite. Mas como é que noite, 3 horas da tarde? Meu Deus. Onde eu quero chegar, irmãos? Quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós sabemos que ela é uma morte que teve muitos requintes de maldade, de crueldade, de vitupério, de ser ridicularizado, de ser ofendido, enfim, foi apedrejado em tudo que é jeito, silenciosamente e também fisicamente. Aí quando você olha para Jesus, você deve entender o seguinte: Deus tem um amor incondicional pela humanidade, um suspenso de sacrifícios do passado, e agora Ele faz uma obra de um amor incondicional para resgatar. Bom, Deus sabe que a natureza humana, ela pensa, e o homem, por pensar, ele vai além daquilo que deve pensar, no sentido do mal, mas ele fica muito aquém de uma realidade de pensar no sentido do bem. Então ele traz a pessoa de Jesus, está então decretada uma morte sacrificial. Aleluia. Mas aquela morte sacrificial, ela é, no grosso modo, que nós falamos assim, de que é a reconciliação de Deus com os homens, através da morte sacrificial. Mas alguém vai dizer, mas eu quero mais detalhes. Irmãos, quando você olha para o mundo, todas as pessoas que existiram nas outras gerações, até o dia de hoje, elas têm um modus operandi de justiça humana. Se eu entrar na casa do meu irmão José e perguntar para ele há 5 anos atrás, ou um pouco menos, José, como é que você educa seus filhos? Ele tem um modus. Se eu falar com a irmã Juraci, ela tem outro modus. Se eu for na casa da irmã Viviane e perguntar como é que você educa o Cauã e o Cauê? Do Davi. É um modus operandi de justiça humana. E o que Deus viu? Todos os modus operantes de justiça humana, em que foram nascidos desde a fundação da terra, por essa pessoa chamada Jesus Cristo, foram invalidados. Aleluia. Então não cabe mais funcionar o modus operandi da educação do Osmar. Osmar agora é um novo homem, uma nova criatura. Osmar agora opta por uma educação voltada na pessoa de Jesus Cristo. Quem está entendendo o dia, Maria? O que fica, na verdade, decretado sobre o mundo? A justiça dos homens é falida. A justiça dos homens, ela é errante, ela é tendenciosa, ela é maligna, porque cada um dos homens puxa para si aquilo que lhe convém. Então nós agora temos um mundo baseado na morte sacrificial, irmã Laura, de Jesus Cristo. Então quando você tem um mundo baseado na morte sacrificial de Jesus Cristo, você começa a invalidar de uma forma muito clara, sabe, a maneira que a sua avó cuidou de você, e que muitas vezes parecia até agradável, mas a tua avó lá atrás vivia uma vida da justiça própria humana dela. Em raríssimos casos alguém vai ter uma vida com Deus, é muito raro. Então quando Deus entrou com a morte sacrificial perpétua em reconciliação, o que ficou resolvido? Todos os homens, acabou a possibilidade da salvação, irmão, através das obras de uma natureza divina, uma natureza humana, pessoal.
Porque os homens começaram a estabelecer várias regras. E aí o próprio Deus está vendo, eles não vão salvar nunca. Porque cada um pensa de um jeito. Um pensa puxando para o filho, a outra pensa puxando para o pai, o outro para a avó, e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos aqui, ele diz, ó, já era quase hora sexta, eram quase 12 horas da tarde. E o que chama atenção é que Jesus Cristo é uma pessoa que está sempre acompanhado de alguma movimentação sobrenatural. Aleluia! Você vê que quando ele está na cruz do Calvário, já é meio-dia, o próprio Deus já começou a mexer com o tempo. Aleluia! Então a Bíblia está dizendo que começou a escurecer, começou a relampejar, começou a trovejar. Aleluia! Deus quis dizer para ele de forma silenciosa: nós estamos aqui. Glória a Deus! Nós somos do teu reino. Aleluia! Os homens não entendiam isso. Mas Deus falou, é como se alguém olhasse e começasse a ver o trovão, os trovões. Aí alguém vai dizer, se a irmã Eliette tiver um assunto desse, Eliette, vai chover. E para mais chover, nós já querem examinar, né, irmã Eliette? Para não pegar chuva. Jesus está na hora sexta, meio-dia. Aleluia! Esse trabalho começou às 9 horas da manhã, já são meio-dia. Aí o pai, para tranquilizar e dizer para ele, olha, Flávio, nós já estamos lá. Aleluia! Deus quer mostrar, irmãos. Aleluia! Todas as vezes que você fala da pessoa de Deus, você deve entender que existe um acompanhamento de um mundo sobrenatural. Porque quando você está falando da pessoa de Cristo, está falando de um estabelecer em que Deus disse, Paulo, agora não vive nenhum deles. Só se for por meio da justiça dessa pessoa. Aí você entende. Porque muitas das vezes você vê uma pessoa há 20 anos, numa situação às vezes difícil. Alguém diz, mas ele é rico. Você não está entendendo. A justiça de Deus foi estabelecida sobre todos os homens. Mesmo que aquele rico dê certo até o final, no final vai dar errado. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O rico pode dar certo até o último dia, mas quando chegar na hora, Deus fala, não te valeu. Se você vivesse a sua justiça, você ia perecer. Por que nós temos muitos assuntos que não são resolvidos entre nós? E alguém fica dizendo, mais ele, mais ela. Irmãos, a justiça de Deus é um decreto universal. O sacrifício de Jesus Cristo é conhecido nos céus como sacrifício perfeito do Filho de Deus, um sacrifício perpétuo. Aí você vê uma família, às vezes desde o dia que nasceu, numa situação horrível, e aí eles passam muita necessidade. Aí você fala assim, coitadinhos, passando necessidade. É bem verdade, irmãos, que quando você é ignorante, que não conhece, a gente até aplica, por ordem bíblica, a misericórdia e a graça de Deus na vida de terceiros. Mas há homens pobres, mas pobres, que rejeitam essa justiça desde o dia que nasceram. E aí não dá certo, porque ainda que seja pobre, não dá certo. Vão comer o pão que já amassou com o rabo. Aí eu pergunto, Joel, a justiça de Cristo foi estabelecida para que o homem viva a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aí você entende tudo, mas por que o mundo está assim, irmão? Irmãos, existe algo chamado miscigenação. Quando você tem uma miscigenação, você tem várias raças de pessoas em que elas são um produto da sua mistura. Agora, a pessoa soberana de Deus, em Cristo Jesus, a Trindade não aceita miscigenação. Ou é a justiça de Deus pela morte de Jesus Cristo, ou um produto desconhecido do reino, em que se aplica o próprio juízo.
E não, na verdade, a justiça. E por que eu estou falando isso, irmãos? Você vê que Jesus está sendo crucificado. O Pai está do lado dele, em silêncio. Já alarmou a partir do meio-dia, os trovões, os relâmpagos e toda a obra externa. Quem está desligado não entende nada, está dizendo vai chover, vai trovejar, a chuva vai ser forte, vai ser pouco, mas está mostrando. No verso seguinte ele diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Glórias a Deus. Então o que você vê? Jesus nunca está desacompanhado, ele está ouvindo e ele sabe, não estou sozinho, eu conheço esse som, eu estive lá. E quando o Pai rasga o véu, que seria uma obra impossível de um homem rasgar, os historiadores, os teólogos dizem que a grossura daquele linho é necessário bois e mais bois muito fortes para abrirem o véu. Aleluia. E a Bíblia diz então que o véu foi rasgado. Onde eu quero chegar, irmão? Nós estamos falando da morte de um Deus. Nós estamos falando de uma morte sacrificial, substitutiva, que ela vai simbolizar perpetuamente a justiça de Deus. Bom, qual é o problema do homem? O problema do homem é que ele quer viver a justiça dele. Então, muitos de nós fazemos uma miscigenação, ou seja, misturamos palavras com a justiça de Deus. Bom, quando nós temos então o resultado, nós temos uma suposta justiça humana que vai prevalecer e não vai, uma suposta justiça divina que não prevalece. Por quê? Está manchada. Meu Deus. E daí? O que prevalece é Cristo. Aleluia. Não, você já falou sobre o irmão, teve conosco bastante tempo, cooperou, ajudou. Mas só que tem que não é pegar por um mês, 2 meses, ou 3, ou 1 ano, 10 anos. Quando você entende a justiça divina de Deus na pessoa de Jesus, você deve estar entendendo o seguinte: anulou todo o processo da justiça humana, todo. E agora? Agora só a justiça de Deus em Cristo. É por isso que quando você vai numa casa, a casa está cheia de problemas. Aí alguém fala assim: mas eles estão na dificuldade do tão. Mas por que eles estão? Não é porque eles são bonzinhos, não. Nem estão em pecado tão somente. É porque eles resolveram viver uma justiça segundo convém ao pai, segundo convém à mãe, segundo convém à tia, segundo convém ao filho, à avó. Então comem o pão que o diabo amassou com o rabo. Por quê? Essa pessoa aqui, a morte dela decretou: ou o homem vive a justiça sagrada de Deus em Jesus Cristo, ou o homem vai ter sempre complicações. Como diz lá em Lucas 2,4, um certo homem entendeu que essa pessoa chamada Jesus Cristo, ela iria ser o levante de muitos homens. Muitas pessoas abraçam a pessoa de Jesus e elas levantam como nunca, que elas levantam com o entendimento de que agora tem que viver a justiça de Deus. Mas outros homens se arrasam falando o nome dessa pessoa o dia inteiro. Tem muitas pessoas que falam glória a Deus, aleluia, vai por um caminho a bancarrota. Por quê? Ela fala de Deus, ela dá graças a Deus, dá glória a Deus. Mas sabe o que acontece? A justiça, irmã Eliette, que ela vive é do homem. Ela não vive com a justiça de Deus. Ela não acredita em Deus. Ela pode sentar aqui, dar glória a Deus, dar graças a Deus, ela vai embora. Quando ela chega em casa, na rua, no trabalho, como disse um dia desse, muito bem colocado o presbítero, a justiça que ela vive é do homem pessoal, natural. Alguém vai dizer: por isso que é errado. É claro, irmãos. Quando Deus colocou ele na cruz do Calvário, colocou ele estabelecido de uma forma universal. A validação que tem essa pessoa na nossa vida é uma obra tão gloriosa que quando você olhar para você, não se iluda de estar dando graças a Deus, glórias a Deus e nem aleluia, porque ele olha, irmão Flávio, e fala: bom,
O que está validado na justiça, na vida daquele homem e daquela mulher? Ela vive a justiça dela. É por isso que você às vezes vê uma pessoa na igreja, você fala assim, mas por que não vai? Ela glória a Deus. Ela louva. Ela é dizimista. Tem alguma coisa errada, por que não vai? Ela vive a justiça dela dentro da igreja. Meu Deus, aleluia. Essa pessoa aqui ela não permite mais, por um decreto universal divino, de que eu, você e todos nós vivamos uma justiça que na verdade nós queremos viver, porque não dá certo. Lá na frente, o próprio Deus vai colocar o radar. Aqui Jesus Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia diz que começou todo o movimento do céu na hora sexta, ou seja, meio-dia, e foi até 3 horas da tarde. Aqui a Bíblia diz que não satisfeita a justiça de Deus lá no céu, Meu Deus. ele vai e rasga o véu. O que ele quis dizer? Aleluia. Agora acabou, não tem mais sacerdote não. Aleluia. Porque acabou, cada um é o seu sacerdote próprio. Aleluia. Não tem mais essa de entregar o sacrifício para o sacerdote e ele fazer lá a intervenção do homem. Agora acabou. Não tem mais pombo, não tem mais cabrito, não tem mais bode, não tem mais nada. Quem é? A morte sacrificial do meu filho. Entrou por ele, resolve a vida. E glória a Deus. Glórias a Deus. Você vai observar, irmãos, por que o mundo não prospera? O mundo tem uma voz própria. O mundo tem uma voz de justiça humana. Então o mundo quer determinar inúmeras coisas, mas de uma forma que não é uma justiça humana. É uma libertinagem em que eles dizem em silêncio, de uma forma política e governamental. Para os amigos, tudo. Dá um jeitinho para botar ela nesse lugar, dá um jeitinho para botar ele. E para os que são inimigos, a lei. Coloca a lei. Meu Deus, é verdade. Então a justiça dos homens está provada que desde a fundação do mundo ela é falida. Você observa que alguns momentos o homem educa o filho dele com uma educação tão absurda, tão falida, tão inclinada à malignidade, que você fala assim, ah, não acredito. Esses dias agora eu recebi algumas coisas aos meus ouvidos. E a situação da circunstância é tão absurda que você não vai acreditar que uma pessoa tome uma posição para resolver um assunto procurando a validação da sua própria justiça humana. Então você observa, se um filho apanhar na rua, a mãe não quer nem saber o que aconteceu. Se você bater no meu filho, bater em você, não tem justiça. Uma loucura. E quando esse assunto chegou aos meus ouvidos, que eu estou falando, eu não vou nem citar isso aí por ser uma grande pecado. É algo absurdo. Mas você sabe de onde saiu isso? Das entranhas saíram? As entranhas humanas dos homens. Aleluia. Quando você olhar o modus operandi de justiça humana, é sempre envolvido com alguma coisa de discrepância dos pensamentos de Deus. Sempre. Sempre. Uma mulher não quer ficar casada com o marido. Algumas pensam em se separar, ir embora, amigavelmente. Outras pensam em esfaquear. Outros pensam em atirar. Outros pensam em enforcar, afogar e matar. Mas que modos que o homem pense, a justiça do homem é falida. Glória a Deus. Mas que modos? Você vai olhar, o que você fez? Ah, eu fiz isso. É falido. Então o que Deus resolveu? Não há mais salvação para o homem. Senão por essa pessoa. Aleluia. Glórias a Deus. Você entende porque você tem problema na igreja? Porque se eu fosse fazer a vontade de muitos homens na igreja, nós não orávamos mais como oramos. Nós não íamos levantar para ler a palavra. Nós não íamos ter oração, não tem mais nada. Porque eles falam que nada disso é necessidade. E o que nós vemos?
Nós vemos que quando nós estamos numa Santa Ceia, nós precisamos entender, bom, a morte foi feita na cruz, houve sacrifício, é a morte sacrificial perpétua, é da pessoa de Cristo. O que ela faz? Ela anula toda a justiça dos homens caídos, toda. Aleluia. Anulou. Se é caído, sou. Por quê? Eu sou de Adão. Tem Cristo na sua vida? Não tem. Toda a tua justiça está invalidada. A justiça de seu pai, da sua mãe, do seu avô, porque nada deles vai prestar diante de Cristo. E aí nós começamos a ver, por que eu venho na igreja, irmã Gabi? Nós como homens temos uma facilidade muito grande de esquecer de Deus ou de fazer uma miscigenação. É muito comum você entrar na casa de alguém, ver uma Bíblia aberta ou do Salmo, aí ele já pegou, né, a vontade dele, abre a Bíblia. Por quê? Porque ela quer misturar a justiça dela com a justiça de Deus. E ela acha que vai resolver aquela Bíblia aberta, não vai resolver nada. Porque não tem nenhum lugar que Deus mandou que você abrisse a Bíblia ia se salvar. Não há isso. A pessoa começa a fazer um sacrifício de acender vela. Qual é o lugar da Bíblia que manda você acender vela para te perdoar os pecados? Nenhum lugar. E agora ele manda você colocar um ídolo. Coloca aquele ídolo ali que vai te ajudar, vai, aquele bonequinho ali. Aí a pessoa vai dizer, mas isso é a fé de cada um? Não. Essa pessoa, aleluia, chamada de Jesus Cristo, glória a Deus, ele anulou toda a justiça que você pode pensar. Porque quanto mais o homem está perto de Deus, o homem entende que a morte sacrificial, ela encerrou. Bom, eles faziam isso, pautado pelos animais. Agora eles vão ter que ter uma vida reta, pautada na pessoa de Cristo. Então você vem para a igreja, não é o pastor que está encabeçando você, não é as irmãs ou o presbítero. Deus está falando, olha, a obra mais importante que tem é o homem entender que a justiça de Deus é única, absoluta e perpétua. Porque muitas das vezes você fala assim, mas eu vou na igreja, meu amigo. Meu amigo, vamos investigar. Quando você chega na igreja, aí você olha para o livro do Apocalipse, capítulo 3, o próprio Jesus já repudiava muitas igrejas. Muitas. Aí nos dias de hoje, você olha para uma igreja cheia de misticismo. Ela diz que tem que passar pisando no sal, ela coloca um portal, ela coloca um santuário, está levando pela rua. Ela diz que os homens têm que fazer o sacrifício. Já houve até sacrifício de mulheres ficarem no altar alto e os homens e as mulheres passando e beijando o pé da mulher. Então é uma perdição total e absoluta você confiar na justiça dos homens. Por quê? A Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem. Por quê? Você está vendo que a justiça dele é errada? Você não está vendo que ela não tem medida, ou ele não tem medida? É por isso que ele é errado. E às vezes você fala assim, mas fulano está aí na igreja, mas nem parece que ele é da não parece, né? Que ele mistura as duas coisas. O que ele mistura? A justiça que ele quer, que está no peito dele carnal, com a justiça de Deus. Por que não dá certo? Porque o próprio Deus invalida. Jesus morreu, derramou o seu sangue, foi ridicularizado, foi vituperado, foi chincalhado, mas Jesus disse do próprio Filho, agora acabou. Quem tiver na tua justiça sobrevive. E fora da nossa tua justiça, a condenação é eterna. Mas a condenação não é quando chegar na porta do céu e Deus tem que falar, não, a condenação nasceu. E Deus diz que há um tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Durante aquele tempo, Deus diz que vai ajudar. É como você levar sua filhinha para a escola. A mãe levou as filhinhas dela para a escola, até 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí depois a irmã vai dizer, agora, Raquel, você vai sozinha. Deus faz a mesma coisa com todos nós. Meu Deus! Ele traz você para a igreja 1 ano, Aleluia! 10 anos,
3 anos, 4 anos. Agora, irmã Laura, vai sozinho. Meu Deus. Mas não vai na sua justiça, vai, ó. Na justiça. Glórias a Deus. Porque se ela seguir a justiça dela, ou eu seguir a minha justiça, eu sei que vou falhar. Eu não acho que qualquer homem que esteja na igreja, qualquer um de nós, irmão, qualquer um, se você resolver seguir a tua justiça, você vai falhar. Glórias. Essa pessoa, irmãos, ela tem um peso tremendo na vida dos irmãos. Essa pessoa tem tanto peso que ele calado, ele está falando. Aleluia. Você observa que o filho está na cruz e já ficou tudo em negritude, os trovões. Ele está entendendo, estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor está reivindicando, o senhor está se indignando com a minha crucificação. Estou entendendo, pai, o senhor se indignou, ficou indignado, já rasgou o véu. Aleluia. Pai, eu estou entendendo que eu vou morrer, eu vou ser levado. E quando chegar lá na hora do momento em que eu for sepultado, as mulheres foram procurar, né, o Jesus de madrugada, era alta madrugada. Quando as mulheres chegaram lá, o túmulo estava revirado. E um dos anjos que apareceram, 2 anjos, disse para ela: por que procurar Aleluia. entre nós aquele que está vivo? Aleluia. Você observa que tudo de Jesus tem um dedo de Deus silencioso, tudo. Glórias a A Deus. igreja somos nós. Então você deve entender por que nós somos tão exigentes com uma vida em Cristo. E por que muitas vezes você deve falar: o pastor está muito exigente? Eu não estou exigente, eu só não quero o reino dele, porque eu sei que a minha justiça, ele não recebe a minha justiça. Eu já sei muitas das vezes, antes da minha mãe morrer, eu chamava a atenção dela, nem como mãe, mas respeitando. E ela chorava. Você sabe o que eu sentia? Eu sentia a necessidade dela se salvar. Eu não tinha nenhum pena do choro dela. E ela já era uma mulher paralítica. Eu sabia que a voz dessa pessoa, a justiça dessa pessoa, é algo tão poderoso que quando você vai bem, essa pessoa se abençoa. Mas quando você começa a falhar, porque ele teve uma morte, sabe, tremendamente a morte mais sofrível que o ser humano teve. Por isso que ele diz: ó, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a minha morte. O que Jesus está falando? Anunciar o meu resgate pelos olhos, anunciar a salvação e anunciar a minha justiça. A partir de agora não tem mais essa da mãe querer educar segundo lhe convém. Por quê? Porque na verdade, irmão, ele morreu, ele é o Filho de Deus. Agora ele está dizendo o seguinte: bom, educa teu filho, educa a sua vida, vive sua vida pela justiça de Deus. Você observou o que ele disse? E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Por que ele ia pregar, o Cauã? O evangelho do reino em todo mundo. Para quê? Porque agora vigora a justiça de Deus. Irmãos, muitas pessoas eu vi começarem comigo na igreja. Eu vi começar. Cantaram comigo, louvaram, fizeram vigílias e terminaram de forma trágica. O que aconteceu, presbítero? Eles resolveram trocar a justiça de Deus em Cristo Jesus pela justiça do homem. Você observa quando você vai entrar num lugar para orar, para falar de Deus, quando você chega pelo Espírito, ninguém precisa me falar nada. Já sei que queria a justiça do homem. Nós saímos aqui um dia, e veio um rapaz aqui pedir para alguém da igreja ir ali no vizinho e expulsar um determinado demônio. A irmã Laura foi, acho que a Kelly foi, não lembro se a Kelly foi, só que você foi? E nós fomos ali. Eles eram uns 8 ou 10 pessoas. Tinha um crucifixo no meio do chão.
Um monte de crucifixos, ficaram lá 1h30 tentando expulsar um demônio. O demônio gritava. Quando nós chegamos, e na frente foi o Espírito Santo, eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que não ia fazer a minha justiça partidária pessoal. Eu ia fazer algo que faz parte da justiça de Deus. Aleluia. Nós não tivemos muito trabalho. Falamos acho que 3, 4 minutos. E eu disse para ele, sabe por que está acontecendo isso? É a maneira, eu falei até um pouco mais delicado, é a forma de vida que vocês têm. E o diabo gritando, querendo me parar até falando mal. E com 2 ou 3 palavras, eu expulsei aquele demônio. Eles eram 8 ou 10 lá naquela casa. Estavam horas para expulsar o demônio. Em nome de Jesus Cristo, sai. Sabe por quê? A justiça dessa pessoa. Glória a Deus. Essa pessoa é uma pessoa extraordinária, magnífica, Glória a Deus. que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a admiração. Ele resolveu um problema, sabe? Que não era um problema para o homem. Ele resolveu um problema para você. Agora você observa Aleluia. que nós estamos com alguns assuntos em andamento. Oramos por alguns irmãos. Mas qual é o problema? Que o irmão não se estabiliza. É que quando ele entende que está muito apertado, ele procura a justiça dele. É como se eu, quando tivesse meu problema, ou seja, liga para aquele plano e pede aquele médico. Agora pede aquele dermatologista. Agora pede aquele embriologista. Vai mexer aí, para poder ver. Eu vou gastar o plano todo. Deus vai falar para mim, você não confia na justiça de Deus? É por você não confiar, irmão, que muitos problemas crescem na sua vida, porque essa pessoa, chamada Jesus Cristo, ele é uma pessoa, irmãos, que Deus decretou a vida através dele. Aleluia. Só nasce se Jesus Cristo quiser. Aleluia. Só vive se Jesus Cristo quiser. Aleluia. Só vai ressuscitar se ele quiser. Você vai ser curado se essa pessoa Jesus quiser. Se ele não quiser, não cura, não nasce, não morre. Tudo está resolvido. Essa pessoa, irmãos, é uma coisa linda. Mas é uma pessoa que traz muito problema quando você resolve peitar ela. Por quê? Porque ele entende que é uma mentira. Eu começar a querer dançar aqui dentro com os irmãos, porque eu estou cheio de espírito. Pastor, não só tirou isso. Acho que eu vi isso na macumba. Por quê? Porque eles ficam dançando, fazendo um negócio lá. Então as irmãs estão dançando aqui agora. Porque você vai na macumba, você vê todo mundo dançando, rodando. Se eu trouxe isso para cá, não, estão cheios de espírito, é mentira. Por que é mentira? Porque não está escrito lá. Irmãos, nós estamos na casa de Deus, passando a ceia. Glória. Nós às vezes vemos uma família inteira vivendo na sua própria justiça. Não pode não faltar nada no sentido material, mas no sentido espiritual vai ser uma escassez total. Você vai ver aquela pessoa trabalhando, ou aquela pessoa sempre com altos e baixos de natureza espiritual. Tem ricos que estão dizendo agora, vou doar toda a minha fortuna. O Bill Gates está dizendo que vai doar toda a fortuna dele e vai deixar 1% para a família. Todos os ricos americanos ou ingleses estão dizendo, vão doar tudo. Por quê? Eles entendem que o dinheiro vai fazer mal aos filhos, à família, e eles precisam ter a produtividade própria. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender o seguinte: o sacrifício, sabe, de um único sacrifício, que não foi fácil aguentar aquelas dores, eu e meu filho resolvemos em 3 dias. Aleluia. Morreu. Em 3 dias eu conseguia botar o pé no chão. Glória. Já conseguia usar as mãos. Derramou sangue. Aleluia. Pediu água e deram-lhe vinagre ou vinho azedo, não sei. Irmãos, essa pessoa foi muito humilhada. Foi muito esculhambada. Muito vituperada. Para você agora viver uma vida com a sua justiça. Quando Deus olha, às vezes vê um pobre, mas pobre. A pessoa fala assim, coitadinha, está sofrendo, coitadinha. Essa mulher me rejeita desde o dia que nasceu. Está vendo aquele moço ali, aquele velhinho?
Ele me odeia desde o dia que nasceu. Olha lá o cigarro dele de palha. Olha lá as imagens dele. Ele não quer a justiça de Deus. O que ele quer? Ele quer que faça a validação da sua justiça pessoal. Então, quando nós estamos diante de Deus, numa obra, em que às vezes nós perguntamos, irmã Marcela, por que vocês fazem essa da ceia? Irmãos, ele falou que todas as vezes que comias desse pão, bebês desse cálice, anunciar a minha morte. O que ele está dizendo? Eu já vi, já trouxe a minha justiça, já implantei, mas eu vou voltar. Agora eu vou voltar com grande glória. Agora eu vou mostrar para eles que eu sou Deus no céu e na terra. Eu vou mostrar para eles que o caminho da salvação, do resgate, está aberto pela minha justiça. É por isso que você aprende o Evangelho. Porque às vezes você não entende que eu aprendo o Evangelho. Deus está querendo incutir, está querendo te ensinar, através da irmã Flávia, para as crianças, através da irmã Laura, através da irmã Viviana, para elas entenderem, irmão. O Bernardo já está incutindo a justiça de Deus. O Cauã, Davi, José, estão recebendo o que? A justiça de Deus. Esses dias a justiça de Deus é algo tão favorável que eu fiquei até admirado, não pela questão do coeficiente de inteligência ou do espírito dele. O Bernardo tão pequeno, a moça já chamou para ele pregar na igreja. Na outra igreja. Alguém vai perguntar: o que o Bernardo está fazendo lá? Falar da justiça de Deus. Essa justiça, irmãos, é infalível. Por isso, quando eu vejo alguma situação, quando você não tem o Espírito de Deus, você chega num lugar, aí você vê aquele problema, aquele fracasso. Aí você fala assim: coitadinho. Mas aí, pastor, está na igreja, irmão. A pessoa pode estar na igreja, mas ela mistura a vida dela com a justiça de Deus. Então, automaticamente, o próprio Deus fala: está invalidado. Por quê? É a justiça do teu filho total e absoluta pelo Evangelho. Quantas vezes você vê o presbítero orando ou pregando e ele fala: porque a justiça de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Quem ele fala isso? Porque a justiça de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque quando há uma racionalidade e você entende por que há tanto problema, enfia a justiça de Deus na tua família e vê se a tua família não melhora. Aleluia! Coloca a justiça de Deus na vida da tua mãe e na vida do teu pai. Deus não se muda. Mas a tua mãe quer a justiça de Deus? Não. Teu pai quer? Não. Teu tio quer? Não. Então primo também não quer. Aí você quer perguntar: Deus passa, ah, coitadinho dele, meus pais. Minha mãe, meu pai, que coitadinho. Coloca a justiça de Deus na vida dela, me escuta. Aleluia! Coloca a justiça na vida do teu avô, do teu tio. Aleluia! Às vezes a pessoa não tem entendimento. Eu acho, irmãos, que eu vou ficar a favor, vou ficar fazendo a favor de um homem que não quer nada com Deus. Vou ficar contra Cristo. Quando eu me lembro de Cristo, eu me lembro do sofrimento desde o momento que nasceu. Eu me lembro do sofrimento dele como criança, perseguido porque queriam matar ele. E depois perseguido porque não queriam que ele dissesse que era filho de Deus. Perseguido porque ele dizia que ele ia ressuscitar em 3 dias. Aí agora eu vou abraçar minha avó. E ela, com a justiça dela, vem, vovó, que eu quero ficar com essa. Que vovó, irmão? Vó, só sabe o que você assim? Só me incrédulo, só tem uma justiça própria humana. Tem uma lei desde a fundação do mundo, da pessoa de Jesus. Aí está dizendo aqui bem claramente que então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A Bíblia diz que ele clamou em alta voz. Por que ele clamou em alta voz? Ele sabia, irmãos, que era uma obra para salvar milhares e milhões de pessoas. Mas ele entendeu: eu tenho que passar, Porque
Porque ele passou por um momento em que ele atendeu ao pedido de Deus. Então você tem que entender que muitas das vezes você mistura, porque você pensa naturalmente com a justiça de Deus. Aí o que dá? Dá uma situação que não é muito boa. Porque daí a pessoa fica questionando para cima: peraí, estou pregando, estou indo à igreja, mas não, está faltando um pedaço. Qual pedaço? Você está em início de geração. Você só pensa na sua família. Você só pensa na sua esposa querida, na sua casa. Você fecha a chave, você fecha os olhos. Quem que existe no mundo todo? Só existe minha mãe, meu pai, minha família, Deus fora. Está errado. Por quê? Você está andando com a justiça dos homens. Desde a fundação do mundo, Deus proíbe. Deus, na verdade, rejeita a justiça humana. E o que Deus quer nos mostrar através da pessoa de Jesus Cristo, pastor? Isso é uma situação perpétua, uma situação universal. Ele é respeitado na terra. O homem querendo ou não, ele é respeitado na terra, ele é respeitado no céu. Mas não é por um mês e 2 meses. O filho de um decreto perpétuo. Aleluia! É por isso que ele diz: esse é meu filho amado, em quem me compraste. Quem tem ouvidos, irmãos, espirituais, vai procurar e ver a justiça de Deus. Mas quem não tem, vai ficar sempre batendo com o burro nas águas. Tem pessoas que amam tanto o sofrimento, mas tanto, que se Deus vier e tirar o filho ou a filha dela, ela quer sente, mas ela continua na justiça dela. Amém. Eu conheci pessoas que tiveram 3 pessoas presas: o pai, o filho e o tio, simultaneamente no mesmo presídio. Na vida daquela mulher, mãe, foi como nada. Então nós já estamos acumulando problemas de natureza inicial que eu falei, problemas de natureza hospitalar, tudo que é problema. Uma tia está com problemas de câncer, outra está com problemas de AIDS, outra está com problemas de prisão, outra está fugido, desaparecido. Aí você fala assim: mas por que não resolve ir para a justiça de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Por que não resolve ir para a justiça de Deus? Então eu, na minha ignorância, eu vejo pessoas comendo pão de alma só. Sepultei meu pai, sepultei minha mãe, sepultei meu filho, sepultei meu marido, sepultei não sei quem. Mas em tão pouco tempo, quando você olha, você vê que aquilo não é obra de Deus. Você sabe o que é aquilo? Justiça pessoal humana. Que Deus nos dê graça de entender por que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Porque essa pessoa, irmãos, é a pessoa mais importante, Aleluia. mais poderosa, que decide a minha vida e a tua vida, nós estamos dominando. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.